Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma semana, de trabalho que se passou. E graças ao nosso Deus, nós conseguimos vencer, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Mas o Senhor nos encorajou, nos fortaleceu. E graças ao Senhor, para a glória de Deus, nós vencemos. Muitos de nós pensamos que não iríamos vencer por conta das lutas, das dificuldades, muitas vezes dívidas, desemprego e muitas coisas que vêm sobre a nossa vida. Mas Deus mais uma vez mostrou que está conosco e nos deu vitória durante essa semana e durante esse dia. E louvado seja Deus por isso. E a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje está aqui no livro de Neemias, capítulo 1, o versículo é o 11, e diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Muito interessante aqui, irmãos, essa palavra, esse versículo, que quem conhece a história sabe que Neemias aqui ficou sabendo, da destruição que estava ali na cidade, ali nos muros, que fizeram ali a destruição no muro de Jerusalém. E quando ele ficou sabendo disso, do caos que aquele povo estava vivendo, ele se entristeceu. E no que ele se entristeceu, ele desejou ir lá para reconstruir os muros, para restabelecer, reerguer, animar aquele povo, reerguer aquela cidade. E aí com isso, ele precisava falar com o rei que era o senhor dele. Só que ele temeu, assim, de certo modo, na dúvida se ele iria encontrar favor ou não diante do rei. Só que o que me chamou a atenção aqui é que Neemias, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo. E aqui, se nós continuarmos lendo, entrar aqui no capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer que quando Neemias chegou na presença do rei, não precisou Neemias falar nada. O rei percebeu que o semblante de Neemias estava triste, abatido. Então o próprio rei perguntou: O que aconteceu, Neemias? Que você está triste? E aí ele foi e contou a situação. Ó rei, poderia eu estar alegre sabendo que a minha cidade, o meu povo está em ruína? E aí ele contou a história e o rei deu autorização para ele ir reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade e ajudar aquele povo. Então a lição que nós aprendemos aqui, queridos, é aprender a clamar primeiramente ao Senhor. Buscar primeiramente ao Senhor. E hoje muitas vezes nós vemos pessoas clamando por homens, esperando em homens e buscando em homens. Às vezes nós vemos pessoas esperando por político, esperando por prefeito, por vereador, esperando por pastor, muitas vezes esperando por patrão, por amigo, por vizinho, e aí fica clamando por homens. Não é que é errado, irmão, não que seja errado, mas o problema é que as pessoas esquecem de Deus. E fica: rapaz, fale lá com fulano, fala com ciclano, fala com o patrão para lembrar de mim. Mas as pessoas se esquecem de Deus. E interessante que Neemias orou: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Então ele se direcionou diretamente a Deus. E com isso ele conseguiu favor, ou seja, ele não esperou em homens, ele não confiou em homens, mas ele confiou no nosso Deus. Ele falou que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos à oração do teu servo. E por conta disso, como nós vemos aqui, não precisou nem ele dizer uma palavra, nem ele pedir, nem ele implorar ao rei para ir. Mas o próprio rei percebeu que o semblante dele estava triste e abatido. Mas por que isso, irmãos? Porque Neemias clamou a Deus. E muitos de nós estamos há tempos, dias, meses, talvez anos,
esperando por pessoa, esperando por político, esperando por fulano, por ciclano, por patrão, mas não ora ao Senhor. Então nós precisamos aprender a orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, diante de mim eu apresento a minha causa, a minha dificuldade, a minha tristeza, o meu abatimento, as minhas dívidas, o meu emprego. Entra, Senhor, com providência. Abençoe, toca no coração de pessoas, transforma. E é assim que tem que ser. E muitos de nós talvez não temos conseguido chegar a lugar nenhum, porque nós ficamos pessoas, fulano, ciclano, beltrano. E aqui nós vemos que Neemias foi, reconstruiu ali os muros, a cidade, foi lá, cumpriu aquilo que ele foi fazer ali e deu tudo certo para a glória de Deus. Então, amados, que nós venhamos a aprender a colocar Deus acima de todas as coisas, Deus acima de todas as causas e deixar de esperar em homens. É nós e Deus, a nossa fé em Deus, clama por Deus, pede a Deus e Deus vai nos dar força, vai nos dar ânimo e nós vamos lá. E com base nisso, diante disso, porque clamamos primeiramente a Deus e tivemos ânimo para ir, Deus vai nos dar a favor naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos almejando, desejando e está de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Que nós venhamos esperar no Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a situação, a circunstância, o problema, a dívida, não importa. É Deus em primeiro lugar. Agora, enquanto nós ficarmos, ô fulano, faça uma ponte, me apresenta a tal empresa, a tal pessoa, a tal candidato, ô fulano, ô ciclano. Não, é Deus. Clame ao Senhor. E aí não vai precisar você falar nenhuma mais palavra. Onde você chegar, você vai ser visto, você vai ser reconhecido, o seu trabalho vai ser reconhecido, o seu profissionalismo vai ser reconhecido. E aí pessoas vão ser usadas por Deus para te abençoar. Assim eu creio em nome de Jesus. Então que a nossa esperança venha estar verdadeiramente em Deus, que a nossa confiança venha estar verdadeiramente em Deus, em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma noite abençoada em nome de Senhor Jesus. Um ótimo final de semana, com muita saúde, muita paz. Que quem vai trabalhar que tenha ótimos dias de trabalho nesse final de semana. E que todos confiem no Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus guarde a todos, abençoe, proteja e livre de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.